Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 29 de março de 2025. Eu quero contar para vocês aqui um fato ocorrido esta semana, porque a coisa, meus irmãos, olha, faz pena, faz pena. A direção da IEADPE, basicamente o gestor-presidente, sua esposa e seus filhos, perderam-se no caminho por causa da presunção, da vaidade, compreenderam, irmãos, do orgulho e, por que não dizer, lamentavelmente, da arrogância, da prepotência, da altivez, tá? É só você perceber aí em todos os fatos ocorridos e noticiados. Pois então, neste evento, esta pessoa estava lá presente. De repente, essa pessoa viu que também estava presente uma pessoa que já foi membro da IEADPE. E essa pessoa é uma pessoa de projeção social, era uma pessoa muito integrada aí no Templo Central e que, participa, é membro de uma família importantíssima para a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Essa pessoa que me contou estava sentada e quando ele observa esta outra pessoa de projeção social que tem um elevado cargo público no estado de Pernambuco também estava lá, então o que ocorre? E de repente, quem chega? Essa pessoa me diz, entra a esposa do gestor presidente da IEADPE. Como sempre, não anda sozinha, acompanhada de uma outra senhora e também de um outro que deveria ser obreiro. Sentaram-se à mesa e ficaram lá e a esposa do gestor-presidente, meio desambientada, mas estava lá. E quando ela olha, assim de relance, ela vê quase pertinho dela, essa pessoa que já foi membro de nossa igreja e que pertence a uma família importantíssima para a IEADPE e que hoje ocupa um cargo público de alta relevância no estado de Pernambuco. E quando a esposa do gestor-presidente viu essa pessoa, visivelmente, a pessoa me contando, o seu semblante caiu, ela empalideceu, ela perdeu a graça e ficou desambientada. Vejam só vocês. E ali o tempo foi passando. De repente, a pessoa que ia conduzir toda a pessoa, né, irmãos? Para evitar citar nomes aqui, né? Eu acho que narrando os fatos, tá? É o que é mais importante. Então, a pessoa que ia conduzir o evento, que foi que ela fez? Vamos ouvir, olha só, uma palavra, uma mensagem por essa pessoa que já foi da IEADPE e que hoje ocupa um cargo de alta projeção no poder público de Pernambuco e que pertence a uma família importantíssima para nós, para a nossa história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E quando essa pessoa que recebeu a oportunidade para falar, ele olhou assim, mas só, irmãos, olha só, a pessoa que estava conduzindo os trabalhos, a cerimônia, disse, logo depois desse personagem, vamos ouvir a nossa irmã, esposa do gestor presidente da IEADPE, e citou o nome dela lá. Irmãos, a coisa não ficou boa não. Olha, ficou um clima quando, prestem bem atenção para não confundir, quando a pessoa que ocupa um cargo de elevada projeção no poder público de Pernambuco levantou-se para fazer uso da palavra, a esposa do gestor-presidente, que ia falar logo em seguida, porque já tinha sido anunciada, ficou inquieta, visivelmente inquieta, sem saber o que fazer e onde colocava a cara. Irmãos, de repente a mulher levanta-se, pega a sua bolsa e olha, vai embora. Irmãos, que coisa tremenda. E aí, essa pessoa me falou, ela não esperava que essa pessoa que tem um elevado cargo público e que já foi membro da IEADPE, primeiro, estivesse lá, e segundo, que lhe fosse dado a honra de ministrar uma palavra naquele evento. A mulher ficou pálida, ficou desambientada, mesmo, olha só, mesmo tendo sido anunciada que falaria
Em seguida, pegou a bolsa e foi embora. E aí saíram pessoas atrás, porque ficaram todos ali no ambiente, né, sem saber o que estava acontecendo. E a informação que ela passou, veja só, irmãos, é que fez uma cirurgia e não estava se sentindo bem. Oi, não estava se sentindo bem? Simplesmente quando viu a presença de uma pessoa que é evangélica e que tem uma projeção social e que ocupa um cargo de elevada projeção na sociedade e no poder público de Pernambuco e que ia ser o pré-eleitor, ela não suportou. Irmãos, sabe por que isso acontece? Você sabe. Porque essa família, você lembra-se da cadeirinha centralizada lá nos púlpitos? Essa família Alves, o gestor presidente e a sua esposa, eles se envaideceram de uma tal forma que eles, você precisa ver, eu já presenciei alguns eventos em outras comemorações, por exemplo, lá para o lado de São Paulo, ou mesmo aqui em outras convenções, quando ele raramente vai, ele fica, irmãos, desambientado, ele fica inquieto, visivelmente transtornado, porque eles só sabem ser a figura ou as figuras centrais nos eventos. Eles só sabem estar dando ordem. Eles só querem que todas as atenções sejam voltadas para eles. E quando isso não ocorre, é por isso que raramente ele vai a outras ocasiões. Por quê? Se é da IEADPE, é presidente. O filho diretor manda para a Carolina do Norte, manda para Flórida. A mulher diretora que diz que dirige mais de 2.000 mulheres por aí, coisa e tal. Aí vem a Rede Brasil, o homem é presidente, o filho é diretor. Aí vem a DNews, o homem é presidente, o filho é diretor. Aí vem a Berea, o homem é presidente, o filho é diretor. Aí vem a Conadep, o homem é presidente, o filho é diretor. Aí vem, eu não sei se já falei a Rede Brasil, mas vamos dizer assim, a ACLC, que é uma associação que engloba todas essas outras empresas. Quem é o presidente? Ele. Quem é vice? Quem é diretor? O filho. Então, quando eles sentam-se, que não são os, assim, né, os personagens principais, eles ficam fragilizados, agoniados, eles não suportam, porque só querem que todas as atenções sejam voltadas para eles e que eles sejam os dominadores. Daí, a mulher, quando viu aquela situação, olha, pegou a bolsa e se mandou. E a pessoa me disse, irmão Josué, qual é o céu? Qual é o céu, meu irmão? Que essa mulher diz ir. Irmãos, e eu aqui vou colocar aqui várias fotografias, algumas fotografias, que mostram o início da carreira, pelo menos adulta, desse casal que hoje conduz, né, por caminhos tortuosos, por caminhos desviados, essa multidão de gente. E o pior, estão cegos. Depois que entraram para ser midiáticos em 18 canais de rádio, emissoras de rádio, num canal de televisão 24 horas por dia, é só você ver banners e mais banners, chamadas e mais chamadas em todo o estado de Pernambuco. Quem? Gestor presidente, esposa do gestor presidente, filho do gestor presidente e por aí vai. Então eles só sabem estar no topo dos eventos. E isso trouxe um descontrole emocional que só é percebido quando eles não estão na posição de comando, eventualmente em qualquer situação. Aí você vê como eles ficam fragilizados, desambientados, eles ficam emocionalmente abalados, não sabem onde... Irmão, isso é muito grave. Onde o primeiro lugar deveria ser sempre de Jesus. Mas você está vendo o mal que a televisão, as transmissões trouxeram para essa família. Eles hoje, as autoridades, ou a autoridade maior no culto, nessa igreja, não é Jesus. É tanto que ele tem uma frase que diz, Jesus manda lá no céu, aqui na igreja quem manda sou eu. Então eu vou colocar umas fotografias aqui para vocês, para mostrar que no início aparentava-se humildade, singeleza,
contrição de coração, boas intenções. Depois, a ganância que o levou a cobiçar o cargo de presidente dessa igreja, comprando voto. Mas mesmo assim, no início, ele queria, talvez elevado pela emoção, ou assim, né, por um algo que ele não sabia um metro à frente, porque foi apanhado pelo espírito de orgulho. Então ele se comportava como alguém que era servo, alguém que era espontâneo, tanto ele como ela. A fisionomia mostra, assim, uma vontade de acertar. A fisionomia mostra uma empatia e um emparelhamento com os demais membros, com os demais obreiros. Mas, irmãos, quando ele viu que a mesma coisa de Satanás, que estava com o poder na mão, e que podia manipular, e que podia se exaltar, e que podia fazer coisas que fosse admirado, então começou a mudar. Começou a mudar. Vejam aí que eu vou colocar para vocês, para provar tudo isso que eu estou dizendo. Eu trago esta notícia aqui, é com pesar, irmãos. É com pesar. Não é com alegria, porque isso não leva a nada. As cães já chegaram. E você sabe que Salomão disse lá no Provérbio 16, que as cães brancas com justiça, no caminho da justiça, é honra. É coisa bonita, é coisa bela de se ver. Mas quando foge da justiça, irmãos, a coisa vai de encontro à própria pessoa. De formas que, deixa eu ver se eu consigo traduzir. É uma coisa que a pessoa trabalha, se esforça, mas aquele fruto do seu trabalho tem um aparente resultado positivo, mas que não tem sustentação. É como Jesus falou, é edificado a flor da base, da terra, a fundação é na areia, não tem firmeza. Por quê? No Evangelho de Jesus Cristo, na igreja, o crescimento é assim: enquanto mais você desce, mais você cresce. Enquanto mais você desaparece e Jesus aparece, mais você adquire firmeza, solidez, durabilidade, caráter aprovado por Deus. O povo vê o fruto do Espírito em você. Mas quando você toma o lugar de Jesus e deixa a altivez entrar no seu coração, os anos passam depressa e o seu trabalho é um trabalho que, lamentavelmente, é espiritualmente nulo. Não somente nulo, irmãos, mas traz consigo o resultado é prejuízo. O resultado é dano para ele e para a instituição que ele dirige. Então assistam aí essas fotografias, por gentileza, e eu vou narrando. Olha, esse registro mostra uma simplicidade, mostra uma determinada humildade, uma determinada singeleza de coração, uma dependência de Deus. Vocês percebem pela fisionomia, não é? É assim como quem depende de Deus, como quem quer acertar. Então vejam aí, irmãos, aí a vaidade, a altivez ainda não tinha entrado no coração desse casal. Mas o tempo vai passando, olha só, aí há um emparelhamento, uma empatia. Ele se confunde, né, com os demais obreiros, não tem aquela altivez, aquela arrogância, mas o germe, a semente do mal já estava germinando no seu coração. Olha, glorificava alegremente, espontaneamente, isso desapareceu para dar lugar à altivez, ao orgulho, à ostentação, tá entendendo? À mostração. Veja aí, uma cara de mulher de círculo de oração, aprendeu com o pai, perdeu-se no caminho, deixou para trás, e de tal forma que essa característica não existe mais nesta pobre irmã. É lamentável que ela faça questão de mostrar-se que conduz e que decide, poder de decisão. Perdeu-se no caminho. Olha, o esposo, apesar de ter entrado comprando voto, mas ainda queria acertar. Mas o que começa errado não pode
terminar certo. Quando a velhice chega, as cães brancas também, o cabelo dela não existe uma cã. É cã, né? É cã. Não existe uma cã branca. Então, a coisa fica difícil. Olha, não se dão conta que já passou muito tempo. Em vez de voltarem-se, arrependerem-se, não. Estão se aprofundando na vaidade, na ganância, na altivez e na amostração. Infelizmente, é isso o que a mídia trouxe e eles não souberam administrá-la adequadamente. Meus irmãos, eu trago esse fato aqui com muita tristeza. Olha, irmãos, eu mesmo ontem assim, né, com relação ao passado, não muito distante, eu não tinha um cabelo branco. Hoje aqui as minhas cães estão aqui, ó, que você não acha mais um cabelo preto. É como a Bíblia diz que toda glória, toda carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, e ninguém mais encontra-se ou encontra o seu lugar. Por que, irmãos, isso acontece com as pessoas? Por quê? Eu respondo, aconteceu primeiramente com Satanás. Ele tinha tudo, e de repente o orgulho, a altivez, fez com que ele perdesse tudo. E ainda hoje, esse germe, esse micróbio, esse princípio que penetra no consciente, no subconsciente, na alma, na vida das pessoas, faz com que as pessoas levem no final da vida um fim melancólico. Por quê? A gente passa e as coisas continuam no seu rumo. A gente passa e as instituições se transformam, mudam, novas direções, novos planos, novos projetos. E quando as pessoas pensam que são donos e que não vão ter um fim, aí começa exatamente o seu fim. Que Deus em Cristo a todos abençoe e tenha misericórdia dessa família.